Nós vamos ter um momento especial aqui. Nos últimos, nos últimos 2 meses, mais ou menos, nós tivemos a estudar uma série de mensagens ligadas aos ídolos do coração e aos ídolos da cultura. E eu penso que a maioria de nós teve a oportunidade de ouvir essas mensagens, mas como nós sabemos, muitas vezes o tempo passa e aquilo que falou conosco naquele dia pode, de alguma forma, ser diluído pelo nosso próprio dia a dia e até por causa dos tais ídolos que nós fomos desafiados a pensar. Então, eu queria convidar aqui os nossos pregadores desses últimos meses, pastor Rodolfo, pastor Pedro, o Kim e também o Rainho, para sentar e ocupar os seus lugares. E antes, estamos todos. Antes de mais nada, eu gostaria que eles pudessem nos recordar daquilo que nós já ouvimos, não é? Eles têm cada um para falar daquilo que eles tiveram a falar conosco, que as mensagens normalmente são muito mais tempo, mas é um resumo daquilo que eles estiveram a falar conosco. E uma das mensagens que nós ouvimos, a representante não está aqui, na verdade foi um momento de louvor e adoração através de uma mensagem, e o Rainho vai também partilhar isso conosco, tá bem? Então, passo a palavra quem quiser começar. Eu sentei-me aqui na ponta, vai ser o último, mas caramba, as voltas. É assim, queridos irmãos, o tema que eu expus aqui teve a ver, e eu quero focar 2 pontos. O ponto de partida, em primeiro lugar. Porque é que esta ideia do humanismo significa nós não levarmos a sério a nossa condição de criaturas e queremos prescindir de Deus na nossa vida. Práticos. E o segundo problema é nós levarmos toda uma vida a não levar a sério o pecado. Então, pomos tudo como se fosse uma questão apenas de insuficiência de conhecimento, falta de capacidade, finitude, imperfeição, mas não levarmos a sério o nosso próprio pecado. Por exemplo, a criança já cresce a pensar para seres alguém, para ganhares poder. Então é toda uma ideia de poder, de domínio, de controle, de conhecimento, de capacitação, e passamos toda uma vida com base nisso. Aspiramos e desejamos isso. Portanto, e a ideia precisamente é nós levarmos a sério o pecado, e a solução para a nossa vida realmente passa por Jesus Cristo e pela salvação. Nós dependemos de Deus, nós não somos autossuficientes, e isto é extremamente importante. E queria finalmente focar mais 2 pontos. Um deles é este. Qual é que é, sendo nós criaturas, o sinal mais claro de que nós não somos humanistas confiantes em nós mesmos? Qual é que é o sinal mais claro? Qual é o sinal mais claro do amor a Deus? O sinal mais claro, ou a característica mais clara do nosso amor de criaturas para com o Criador é a obediência. Podemos ter muitos feelings e muitas paixões, mas é a obediência. Vós sois meus discípulos se fizeres a minha vontade. Não é? Vocês me amam se fizerem a minha vontade. E finalmente, o texto era sobre a Torre de Babel. Queriam construir uma torre até chegar aos céus. Na nossa vida cristã, nós não somos chamados a ascender, a dominar e a controlar, mas o caminho descendente, o serviço. E a pergunta que fica é esta: qual é o teste para nós sabermos se estamos a adorar o humanismo ou não? É esta pergunta: que tipo de pessoa desejarias ser? Ou em que tipo de pessoas te estás a transformar? Mais a semelhança de Cristo ou não? Obrigada, Então, muito bom dia a todos. É sempre bom estar convosco. E eu estou aqui a representar 3 tópicos diferentes. Um deles foi o secularismo, que foi abordado 2 vezes. O outro foi o hedonismo, portanto, traduzindo por outras palavras,
a nossa vida orientada para a obtenção de prazer da forma mais imediata possível. E o outro tema que estarei aqui a apresentar também é a Emily, que esteve connosco a dar-nos o concerto, em que o tema era a tirania do sucesso e em que ela nos apresentou o outro lado, o lado da vulnerabilidade. Não é? Já foi há algum tempo, portanto só aqui fazer alguns breves resumos. Em relação ao secularismo, só para recordar que nós todos fomos educados na ideia, já há algum tempo, a fé e a minha fé apenas é do domínio privado da vossa família e até mais privado do que isso, de vocês próprios enquanto indivíduos. Mais nada. Abordei até, sugeri que pudéssemos refletir sobre este problema, eu sei que isto é polémico, de que até a nossa própria concepção da fé, a nossa vivência da fé, de que no fundo a fé cristã pode ser resumida a aceitarmos Cristo para que Ele nos perdoe os pecados e ponto final. Isto também é muito individualista. É eu e Deus e mais nada. Então o secularismo faz-nos cair na armadilha de pensar que a fé apenas se reporta a nós próprios, não à nossa volta, nem às nossas relações, daquilo que nós fazemos e como nós estamos, as nossas atividades. Não é? Essa é a grande armadilha do secularismo. Querem-nos fazer convencer que eu posso viver uma fé privada, mas que depois não tem nenhuma correlação com as dimensões do meu trabalho, da minha família, dos meus hobbies, etc, 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 etc. Não é? E pronto, nós falámos um pouco sobre isso e percebemos e tentámos explicar que, na verdade, a fé cristã afeta todas as áreas da nossa vida. Todas. E, portanto, quando eu faço qualquer coisa, há sempre a fazer. Há sempre um modo como Cristo teria feito isso. Não é? E isso é o oposto do secularismo. Isso é o oposto da ideia de que a religião é apenas do foro privado. Não é? Isso não é assim. O outro tema, o hedonismo, um bocadinho, apesar da palavra ser mais complexa, o tema é mais fácil de entender. Obviamente que isto vem do humanismo que o Kim falou, nós estamos no centro, e se eu estou no centro, e já agora acrescentando aqui um outro pormenor, já que eu estou no centro, e já que não existe nenhuma verdade fora de nós, não é? É tudo subjetivo, é tudo muito individual, logo, porque é que eu vou pautar a minha vida? Enfim, para ter o máximo prazer possível, evitar a dor. É normal nós evitarmos a dor. O problema é quando nós ficamos obcecados em não conseguir enfrentar a dor para alcançar coisas maiores. E a cultura hedonista, a cultura que nos conecta sempre para que nós busquemos o prazer imediato, leva-nos a não perceber que há coisas maiores que são alcançadas por caminhos difíceis. Por caminhos muito difíceis. E então estamos agora e no máximo prazer possível. Não é? Mais rápido ainda. 3 temas em 2 minutos. O outro tema era a injustiça, não? Que justiça! Então, por fim, o tema da tirania do sucesso tem muito a ver não só com uma cultura universal, mas ainda mais especificamente com a cultura latina, com a cultura portuguesa, de que nós só nos conseguimos apresentar a partir, e temos de nos apresentar obrigatoriamente, a partir das nossas forças. Não é esconder as nossas fraquezas. Porque o caminho da fraqueza é o caminho, portanto, é o caminho do fracasso e, portanto, também não é válido para a fé. Não só não é válido para a fé, como não é válido para qualquer área da nossa vida. Nós temos sempre de tentar não só ser, como principalmente parecer ser forte, não é? Escondendo as nossas fraquezas. E nós vimos que o caminho do Evangelho é o caminho exatamente oposto. É o caminho que expõe as nossas fraquezas e isso permite-nos, ou permite que Deus trabalhe em nós a partir das nossas fragilidades, a partir das nossas vulnerabilidades. E aquilo que vimos na sessão que nós tivemos foi a Emily Lange, foi o trio, mais a Cláudia Monteiro e o Davi Lange, não estou a erro, que, no fundo, falaram das suas fragilidades, expuseram parte das suas fragilidades e, a partir das canções que eles cantaram, falaram um bocadinho sobre isso, demonstrando outro caminho contrário ao caminho que a nossa cultura insiste, que é apenas o caminho do sucesso. Há outro caminho, o caminho da fé,
É o caminho, como diria um autor, Henry Nouwen, é um caminho descendente e não um caminho ascendente. É um resumo. Obrigada. Então, bom dia, antes de mais. O tema que me coube foi o ídolo do consumismo, esta postura de estar na vida em que nós olhamos para o próximo, para tudo aquilo que nos rodeia, como um objeto a consumir. E este ídolo gera em nós uma insatisfação crónica. Andamos sempre à procura de novidades. E uma das razões para esta insistente procura é os buracos que nós temos na nossa alma, que nós tentamos preencher, seja com novos relacionamentos, com cargos, com objetivos, com tudo aquilo que está à nossa mão. E foquei no Salmo 63, onde partilha a experiência do rei David, onde não só ele tenta contrariar esta superficialidade, que é uma das marcas do consumismo, mas que encontra satisfação em Deus, esta tal satisfação que nós procuramos de forma insistente. Então, creio que este é o meu resumo. Obrigada, Pedro. Bom dia. Também, como o Manuel, vou tentar resumir três tópicos desta série. O primeiro foi sobre Mamon, o nosso amor ao dinheiro. Então, nós vimos claramente que a inclinação do nosso coração é para o dinheiro. Nós amamos o dinheiro, e as riquezas, e as propriedades, e etc. E meditamos nas palavras de Jesus que é impossível servir ao dinheiro e servir a Deus ao mesmo tempo. Temos que escolher um. E falamos sobre a generosidade, um combate a esse apego que o nosso coração tem ao dinheiro. Então, esse foi um aspecto abordado. O outro item abordado foi a questão da sexualidade. Eros, que tem uma influência muito grande também na nossa sociedade. Usamos o texto de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 6, e um pouquinho do capítulo 7, onde ele estabelece uma ética cristã da sexualidade. Ele fala da teologia do corpo, e que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que quando nos entregamos à porneia, ou seja, à impureza, estamos a profanar o templo. Obrigado. Então, foi nesses termos que nós abordamos rapidamente. E, por fim, tive também uma intervenção quando falamos da influência da nossa sociedade, da Babilônia na nossa própria vida, que quer que nos conformemos aos seus ídolos, aos seus deuses, e de toda maneira, e nós sentimos isso claramente, e até nos tentam trocar a nossa identidade. Nos baseamos em Daniel, capítulo 1, quando alguns foram levados para a Babilônia e quiseram mudar o nome de alguns desses, a sua identidade ficasse associada aos deuses da cultura da Babilônia. E a nossa identidade também tenta ser trocada hoje em dia. Então, se o Deus é o dinheiro, nossa identidade, eu sou rico, eu sou pobre, ou sei lá o quê. E nós entramos nessa com facilidade. Se o Deus é a sexualidade, Eros, então a nossa identidade passa a ser sexy ou ser feioso, seja lá o que for, certo? Então, a nossa identidade não está associada a esses ídolos, mas está associada a quem nós somos em Cristo. Mas a pressão da Babilônia é muito grande sobre nós, e foi isso que nós abordamos. Em breve é isso. Então, obrigada aos quatro. E eu, ao recordar algumas, nem todas eu estive, na grande maioria, mas uma das coisas que, para mim, como testemunho pessoal, impactou foi a questão do sucesso. E eu acho que, particularmente, poder
não é? Mas, ao mesmo tempo, Deus tem me levado a entender a importância de quem eu sou nele e que não depende do meu sucesso. Aliás, ele tem mostrado as fragilidades, as fraquezas. Outro dia, num grupo, eu falava assim, que eu sei funcionar bem, mas é quase, de vez em quando, como se eu me visse fora de mim mesma, funcionando bem. Porque, às vezes, dentro é um coração quebrado, um coração que está precisando de aconchego, está precisando de realmente encontrar sua identidade em Cristo. Não é? Então, nós todos, e eu, a busca de sucesso. E eu posso até dizer que em alguns momentos eu consegui. Mas esse sucesso, quando ele se torna em ídolo, né, e é o que aconteceu comigo, Deus tem me trazido de volta ao lugar onde eu reconheço as minhas fragilidades, ao lugar onde eu sou pequena, onde eu descubro que eu sou nada, e Ele que é grande em mim. Mas isso tem sido um processo, e um processo de dor às vezes. Mas muitas vezes eu não quero passar, não é? Então, o meu testemunho foi esse. E a outra coisa foi a questão, entre outros, foi a questão do ídolo do consumo. Eu fui ao Cascais Shopping para fazer compras para Natal no final do ano. E estava a comprar presentes e compras de comida. E assim, de repente, eu olhei aquela multidão e lembrei de ti, Pedro, e da tua mensagem. É isso mesmo, nós estamos num mar de consumo que a gente não faz ideia. E eu me engajo naquilo muito facilmente. Eu, Arlete, me engajo naquilo muito facilmente. De que é preciso, afinal toda a gente faz, então por que não? Não é? E de repente eu lembrei do Pedro e da sua mensagem, não por causa do Pedro, mas porque o Espírito Santo tocou através da vida dele, né? E mostrou-me, peraí, isso não faz sentido quando, de repente, tudo isso é o alvo da minha vida, não é? E muitas vezes é claro que a gente tem consciência de Cristo, é claro que nós amamos, eu amo Jesus e eu quero honrá-lo, mas de repente eu me vejo no mar do consumo como toda a gente. Eu vi numa notícia que os portugueses gastaram, nesse final de ano, o orçamento de um dos ministérios, eu não vou repetir qual é porque eu não me lembro, o orçamento anual de um dos ministérios. Eu contribuí para isso. Então, é um caso a se pensar, não é? Enfim, agora o desafio, que eu acho que é meu, e é de todos aqueles que pregaram, porque quando a gente traz a palavra, também, eu acho que o desafio maior é deixar Deus trabalhar em nós para que isso seja transformador em nós, né? Eu queria ouvir também dos nossos pregadores, em 2 minutos, por favor, o que significou para vocês e qual foi o momento mais especial diante de todas as mensagens pregadas e a que pregaram também, enfim, aquilo que Deus dirigiu nesse momento. Tá bom, Ki? Eu tive vários momentos interessantes, todas as mensagens que eu ouvi me tocaram de alguma maneira, mas vou-vos confessar que foi aquela própria que eu preparei que mais me tocou ao ter que preparar a desafia. E a grande questão é esta. Que sou Deus e que preciso do perdão dele. A minha dúvida, a minha dificuldade é com a criatura, a dimensão de eu ser criatura, ou seja, ser dependente de Deus e precisar trabalhar a obediência. E a grande questão é esta, que a pergunta que eu me faço a mim, e é difícil de gerir, é quando o nosso trabalho serve para nos dar poder, ou capacidade, ou recursos, quando a faculdade ou a escola serve para nos dar poder ou recursos, quando os relacionamentos servem para nos dar recursos, quando a igreja e a religião servem para nos dar recursos, e afinal o caminho devia ser tornar-nos pessoas que servem. A escola, a faculdade, o trabalho, tudo isto é para o serviço. E esta é uma das coisas que tenho. E a minha pergunta é, Kim, como é que está isso dentro de ti? Tem uma luta sempre muito grande. E nós só sabemos quando nos falta isso, e nós entramos em grande ansiedade, e em vez de depender de Deus, estamos a depender dos recursos. Então é muito subtil, mas a própria religião vossa na nossa vida pode ser um problema quando ela serve para nós termos uma sensação de
poder. E hoje em dia, a grande verdade é que há uma nova moda religiosa que é tu tens tudo dentro de ti para venceres, tu é que consegues, está tudo dentro de ti e portanto, é uma questão técnica de autocapacitação. Temos que ter muito cuidado. Substitui uma vida de oração autêntica. E dizer duas coisas que me preocupam, deixar estas preocupações que nós vemos. Descobri ao preparar esta mensagem que o ser humano está a pretender criar um novo homem novamente. Por via da ciência e da técnica, através da robótica e outras coisas mais, mas por via também da cultura, das ciências sociais, construindo um novo modelo de homem, através de certos pensamentos, contra o construtivismo. Nada existe, portanto, de natureza, etc. Conta é o que nós construímos e isso é perigosíssimo. Nós estamos a armar-nos em Deus. E isso é muito assustador. Só não é totalmente porque Deus está no controle, é Senhor e soberano. Obrigada. Então, pode parecer assim uma resposta de circunstância, mas de facto todos os temas criaram impacto em mim. E todos os temas, no fundo, apontavam para um mesmo problema. Talvez tivesse sido mais resumido na mensagem que o Kim deu, mas todas as pregações apontavam para um problema e foi nesse problema que eu me fui focando ao longo do tempo, que é, eu estou no centro. Eu estou no centro. Toda a cultura me puxa para o centro, o meu pecado me puxa para o centro. Ao contrário de outros tempos, em que de facto o nosso pecado interior já operava esse mesmo movimento, agora é o pecado interior, agora temos duas forças, a interna e a externa, a empurrar-nos na mesma direção, o que causa aqui maior impacto, não é? E pronto, e acho que esse foi o tema que criou mais impacto na minha percepção em diversos aspectos da minha vida, onde eu estou claramente no centro. E qual é o problema de eu estar no centro? Não é? Então vamos lá, mas qual é o problema de estar no centro? Eu diria que só quem já experimentou a libertação de um comportamento compulsivo, de um vício, e por vícios não pensem assim em drogas, etc. Vamos pensar às vezes até em coisas perfeitamente normais ou socialmente aceitáveis, não é? Só quem já experimentou a libertação disto é que percebe a liberdade que está do outro lado da porta. Volto a repetir, só quem já experimentou se libertar de um comportamento compulsivo é que percebe a liberdade que está do outro lado. Então o problema aqui fundamental de libertarmos os Césares é que nós não estamos a usufruir da liberdade que há em Cristo. E isso para a nossa infelicidade, para o nosso prejuízo, não é? Então, posto isto, claramente, eu, ao longo destas temáticas, eu reconheço que em muitas áreas da minha vida eu ainda estou no centro, eu estou no centro. Algumas até podem ser cíclicas, não é? Aquilo que o Guim disse é muito interessante, porque muitas vezes nós nem sequer nos apercebemos disso. Achamos que está tudo bem entre nós e Deus, mas de repente perdemos algo que era simplesmente crucial em nós. E aí é que nos lembramos que afinal Cristo não era tudo para nós, não é? Mas depois às vezes há outras dimensões. Há dimensões que nos acompanham mais ao longo da vida, há problemas que nos acompanham, que são mais estruturais em nós e que sistematicamente nós temos de os combater. No meu caso, para tornar a coisa um bocadinho mais concreta, eu acho que tenho uma série de vícios, de ídolos, que são subproduto do hedonismo. Eu sou filho da minha geração. Eu fui educado dentro desta mentalidade de aproveitar a vida aqui e agora. E eu acho que tenho subprodutos disso na minha vida. Não é? Uma delas já vos contei, que já tive no passado. Estava altamente viciado em adrenalina. As coisas, graças a Deus, ficaram resolvidas. Mas depois houve outras, não é? Como, por exemplo, há um subproduto do hedonismo é precisar da confirmação e do acordo dos outros. A primeira pessoa que me identificou isso a mim foi a minha mulher. E eu recusei durante muito tempo. A precisar de ter uma certa aprovação.
é uma forma de sucesso. Não é? É uma forma de sucesso. Se eu tenho o elogio, a palmadinha nas costas dos meus pares, isto é uma forma de sucesso também, não é? E a necessidade de aprovação é algo, e para encerrar, era algo que provavelmente tenho andado a combater já há algum tempo, e isso fez-me regressar novamente a esta percepção que eu estou no centro e Cristo está em mim. E Cristo é a única aprovação que eu preciso. Eu não preciso de aprovação nenhuma a não ser aquilo que Cristo já fez por mim. Aquilo que Cristo já fez por mim. Não é? Isto é extraordinário. Podia aqui estar a contar mais coisas, mas já me estou a mandar calar. Tal como o Manuel e o Kim disseram, todos estes ídolos nos tocam de alguma forma, não só por aquilo que o Manuel. Nós convivemos com estes ídolos todos os dias. Nós não somos imunes a isto. Eu creio que houve 2 ídolos que me tocaram de especial forma. O primeiro, o ídolo da fé privada, que foi um dos ídolos que o Manel falou, e o ídolo do sucesso. Não tanto na vertente de perseguir o sucesso, mas de tentarmos vender o sucesso que nós temos. E vou contar 2 histórias, 2 exemplos pessoais, para perceber a força que esses ídolos têm em mim. Em relação ao ídolo da fé privada, ontem estava a falar com o meu tio, um tio que eu já não via há muitos anos, há mesmo muitos anos. E durante toda aquela conversa, que ainda durou umas boas horas, ele falou muito sobre as doenças que tinha, expressou ali muito do sofrimento, até de mágoas e ressentimentos do passado. E toda aquela conversa era uma luta dentro de mim, porque tinha algo para falar acerca da minha fé e sei como é que Deus podia transformar a vida dele, mas era um conflito interior no sentido que eu não vou chateá-lo com assuntos religiosos. E então eu não é falar, mas este título tinha tanta força que eu não tive a liberdade para falar. Então, este é um exemplo. Em relação ao sucesso e esta ideia de vender o sucesso. Ontem estávamos aqui no encontro com o pastor Osmar e, a certa altura nesse encontro, o pastor Osmar pediu-nos para escrever um salmo de lamento, onde nós expunhamos os nossos sentimentos. E eu escrevi aquele salmo, tal como todos os outros escreveram aquele salmo, e escrevi-o sem filtros. Aquilo que eu estava a sentir, aquilo que eu tinha sentido ao longo deste ano de 2019. E quando acabei de escrever aquele salmo, o meu primeiro pensamento foi: Deus, não permitas que eu tenha que ler isto a alguém. Mas logo a seguir a este pensamento, o Osmar diz: vocês agora vão compartilhar este salmo. Ainda por cima no grupo que eu estava, que era um grupo que eu não conhecia assim tão bem as pessoas. E então nunca fiquei tão nervoso por fazer uma simples leitura, e tremia todo por dentro. Mas esta ideia de mostrar a vulnerabilidade. Então, quando vi o trio que compôs aquelas músicas e que esteve aqui a cantar para nós, e estarem a expor tanta vulnerabilidade, não a dos outros, mas a deles mesmo, porque era a vida deles que estava aqui a ser exposta, para mim foi algo extremamente tocante, porque é uma dificuldade pessoal. Os tópicos abordados, sem dúvida, todos, de alguma forma, mexeram comigo. Então, uma constatação que foi muito forte durante esta série de pregações foi ver que, primeiramente, nossa cultura está tão distante do padrão que Deus nos apresenta na palavra, que voltar à palavra parece ser uma coisa de radicalismo e de fundamentalismo. Então, a distância é tão enorme que soa até estranho nós apresentarmos, por exemplo, aquela parte da sexualidade, da pureza sexual. Aquilo hoje não encaixa, nem nas igrejas encaixa, nem na mentalidade dos crentes encaixa. Percepção minha que
E como eu falei sobre sexualidade, eu mesmo falei, puxa, mas isso é muito radical. Soa fanatismo. Então, só para ver a distância que nós estamos daquilo que Deus quer de nós. E essa volta é um caminho muito longo. É um caminho muito longo. Então, essa foi uma primeira coisa que tocou-me. E a outra foi como é fácil integrar tudo dentro de uma coisa só. Então, eu sou cristão, mas eu posso amar dinheiro. Então, se existe uma teologia da prosperidade, é isso. É um sincretismo. Eu trago esses ídolos para dentro do cristianismo. Então, eu percebi que nós temos desculpas e até teologias para incorporar alguns desses ídolos no cristianismo e vivemos como politeístas. Vivemos como politeístas. Então, isso foi o que nesta série mexeu com o meu coração, e no sentido de me deixar bastante preocupado com o estado em que a nossa alma chegou. E ver a força que a Babilônia tem no cristianismo. E até que ponto faz até nós mudarmos a nossa teologia e os nossos conceitos. Obrigada a todos. E diante disso, assim como nós pudemos testemunhar um pouco daquilo que essas mensagens têm trazido, eu gostaria de saber se há alguém no nosso meio que gostaria também de dar o seu testemunho, sobre aquilo que significou para si cada mensagem, ou uma das mensagens, ou todas. Alguém quer falar? Faz favor, Jorge. Por favor, é melhor. Para todos ouvirem. Eu acho que todas estas pregações nos tocam muito a todos, não há como fugir. Até seria desonesto para qualquer pessoa dizer que estes assuntos não têm nada a ver comigo. Todos nos afetam muito. Houve um que me afetou particularmente, e era uma ideia que já tinha. Em 2009 foi um ano de muita luta com um poderoso Deus chamado ego, eu. E portanto, acho que Deus anda aqui a fazer muito sobre fraqueza, o que fazer com aquela coisa bíblica de na fraqueza que ficamos fortes, ou é que Deus nos faz fortes. E há aqui uma coisa que o Kim já tinha referido sobre a Torre de Babel. Em Gênesis 11:4 diz assim: e decidiram mais, vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Que é exatamente o oposto do que Deus disse. Deus disse: dispersem-se pela terra, e eles disseram: não, vamos nos concentrar aqui mesmo e vamos chegar ao céu. E a ideia, não vou parecer muito inteligente ao dizer isto, mas no versículo a seguir, o Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Ou seja, não interessa o tamanho da torre que nós vamos construir, Deus vai sempre olhar para baixo. Ou seja, o Senhor desceu para observar a cidade. Portanto, nós podemos fazer a torre que quisermos. Podemos... Jorge, desculpa, só coloca isso que estás a dizer na primeira pessoa. O quanto isso tem te afetado e tem significado para ti. Por maior que seja a torre que eu estou a fazer, por maior que seja um castelo que eu quero construir para a minha própria, para a minha prosperidade, para o meu sucesso, para a minha integração com os outros, por maior que eu queira que a minha torre ultrapasse as nuvens, Deus olhará sempre para mim para baixo. E era mesmo essa a última frase. Portanto, agora foi só meter a primeira pessoa. Obrigada. Mais alguém gostaria de dar o seu testemunho? Nós temos um tempo curto, mas gostaríamos mesmo de ouvir mais alguém. Tiago, por favor. Bom dia a todos. Eu fui especialmente confrontado com a questão do humanismo
em especial com a pregação e também com duas frases que me marcaram de outras pessoas que lidaram connosco. Porque eu, como todos os que se dizem cristãos, devem ter um grande ênfase na parte do amar ao próximo, não é? A parte do amar ao próximo como a nós mesmos. E a sociedade aceita muito bem isso, aceita muito bem nós amarmos ao próximo. E eu fui confrontado com a informação de um cunhado meu nesse sentido. Tipo, eu estava a falar de uma matéria espiritual que se deve de lutar, de combater ou de transformar a sociedade. Eu disse, pô, isso não tem relevância nenhuma, interessa é servir o outro, interessa é ajudar o outro. Agora, em relação a essas matérias, não tem relevância nenhuma estar a combater nesses assuntos. Eu fiquei para, olha, realmente é relevante isto para a sociedade e faz sentido realmente nós podermos servir ao próximo. E depois fui confrontado com outra afirmação que foi, tu, disse a minha esposa, não é? Vocês são pessoas espetaculares, gosto muito de vocês, servem com os outros com amor e isso tudo, mas não quer nada de saber de religião nem de Deus, isso não tem nada a ver com isso. E eu fui confrontado, bom, mas não é este o propósito, nem eu sou bom e atencioso e sirvo por mim, mas sim pelo que Deus fez em mim, não é? Então nós somos muito facilmente motivados pela própria sociedade, por vezes, a fazer coisas boas, e isso é bom e faz parte do mandamento, mas nós não podemos perder de vista o outro, porque só através de Deus, e temos Deus no centro, é que nós realmente conseguimos ser e ter os efeitos desejados no amar ao próximo, porque nós somos extremamente falíveis, não é? Eu fui confrontado com essa falibilidade precisamente nestas duas conversas, porque não sou eu, não somos nós como casal ou alguma coisa de boa no mundo, mas é Deus através de nós e em nós que faz fluir tudo isso. Obrigada. Mais alguém que gostaria de participar? Só para eliminar um tabu, dizem que as senhoras falam muito, afinal são só homens que falam, portanto fica já resolvido o assunto do tabu que existe, que as mulheres falam muito. Curiosamente, naquilo que me impactou a minha vida foi o meu mano velho que falou, chamado Kim Rogério. Eu tive o azar de assistir a quase todas as pregações, não sei se Deus queria trabalhar em todas as áreas da minha vida, mas no caso do Kim, aquilo bateu muito, porque também uma história em comum, portanto foi importante. Quero partilhar em termos pessoais, tem a ver com o momento de hoje. Uma das coisas que eu me queixei nesta igreja é que nós estávamos a tornar académicos. Explicávamos teologia, explicávamos conceitos, explicávamos a palavra de Deus, mas explicávamos pouco nós próprios. De que forma é que a palavra de Deus, aquilo que lemos e aquilo mexe ou não connosco. E se isso não for feito, é irrelevante a palavra de Deus. Se eu não sou capaz de explicar na minha própria pessoa como é que Deus me impacta e as minhas vulnerabilidades, a conversa soa muito a oco. E foi muito interessante ver o Pedro, mesmo o próprio Manuel Rainha. Coquinho, isso é normal, nós falamos facilmente das vulnerabilidades e Cordofo faz parte do nosso paradigma falar das nossas misérias. Mas ver as pessoas a falarem das suas misérias. A nossa miséria, a minha miséria é a glória de Deus. Todas as minhas fragilidades são potencialmente a grandeza de Deus. E apesar de não estar no painel, queria falar de Joaquim Paulo do domingo passado. A minha vida, a minha construção com Joaquim Paulo foi de ver conceitos e explicações teológicas. Eu, no final da pregação dele, vi o Joaquim Paulo. Vi ele e o impacto que Deus tem na vida dele. Então, a fé só tem razão de ser se tiver impacto na nossa vida e se nós formos arautos disso em nós próprios. E, portanto, se nós falarmos só teoricamente, conceptualmente, liricamente, isso a mim não me toca, nem consigo transmitir. Portanto, a mim, tu como hoje, independentemente das pregações que eu vi. Obrigada. Mais alguém? Lena? Só para partilhar, claro que todas as mensagens estiveram no coração do Senhor e com certeza que
tal como a todos, também tocou aqui o coração da Lena. Mas eu queria realçar aqui o humanismo, não é? E a obediência ao Senhor, que eu temo e desejo continuar a fazer, e realmente pensar que tipo de pessoa eu quero ser, o que Jesus tem pedido da minha vida. E desejo ser mais semelhante a Ele, desejo servi-lo com todo o meu coração. E é este o grande desafio. E também o secularismo, portanto, da fé privada. A maior parte de vocês sabem que eu trabalho numa universidade, tecnologia, e sou desafiada diariamente pela ciência e não pela fé. Mas eu todos os dias de manhã tenho o meu tempo devocional na minha secretária, tenho a minha Bíblia aberta, tenho os meus devocionais lá expostos, tenho versículos bíblicos, tenho o meu placar, mas acima de tudo, o que eu quero testemunhar é que a minha fé não é privada, que todos sabem que eu sou cristã. No meu dia a dia, eu sei que é o meu campo de missão, é o técnico. Portanto, é ali que Deus já me pôs há 30 e tal anos. E tenho construído também boas amizades, amigos para a vida, e alguns deles também têm socorrido da minha pessoa. Não porque eu sou a Lena, mas porque eles talvez vejam a luz do Senhor e ali a misericórdia do Senhor através de mim. Ainda sexta-feira estávamos num momento de celebração e uma das colegas disse: parem todas, estávamos à hora do almoço, não vamos começar esta refeição sem dar graças. E quem vai dar graças vai ser a Lena. E portanto, isto pronto, eu pude agradecer, olhar para cada um deles, sentado à mesa, e agradecer. Muitos são recentes amigos e colegas, e outros já caminhamos há 30 anos. Mas eu quero dar graças a Deus, porque Ele é que tem sido o meu Senhor, o meu Deus. Obrigada, e portanto, e obrigada por poder partilhar este testemunho. Eu recebo mensagens, SMS de colegas em apuros para pedir orações. E, portanto, isto é só o trabalho de Deus. Nada para mim, mas tudo para o Senhor. E quero que Ele continue a trabalhar. Amém. Gostaria de ouvir os jovens, se for possível. Algum jovem que tenha coragem de vir aqui e dar o seu testemunho sobre aquilo que... Vamos lá. Muito bem. Sim, estou um bocadinho nervosa. Mas algo que me tocou bastante foi a privada. E eu, pronto, venho à igreja aos domingos e tenho o meu tempo quando estou em casa. Mas não é só isso que Deus quer de mim. Eu acho que tenho bastantes oportunidades, como o exemplo que o pastor Pedro falou, quando estou a falar com amigos que não são crentes. Eu acho que posso falar de o que Deus pode fazer na vida deles e posso talvez até convidá-los para vir à igreja e acabo por não fazer. E não sei bem porquê. Não sei se é receio e sei que admito que é uma falha minha e tocou-me bastante. Que bom, muito bom. Obrigada pela primeira pessoa. Mais alguém gostaria de falar? Mais algum jovem? Mais algum adulto? Não? Por favor. Ela chamou os jovens, aí eu me incluí. Eu só queria dizer o seguinte, que dessa série que me impactou assim, de uma forma assim, bem intensa, foi o dia que a Emily cantou. Porque foi assim,
as canções que ela cantou, a maneira com que o grupo se expressou, foi assim alguma coisa que fala diretamente, falou ao meu coração, para manter na primeira pessoa. Né? E o tema que eles trataram, que é a questão da tirania do sucesso, me impactou bastante. Impactou bastante porque ao longo da minha vida eu já pude reconhecer isso. Não foi apenas só nesse dia, mas anteriormente mesmo. Reconheci que eu vivia muito em função disso, da tirania do sucesso. Eu queria parecer muito bem perante os meus pares, ter a aprovação dos meus pais, o que não é nada assim também extraordinário. Acho que todos nós queremos algum tipo de aprovação, mas a questão é que quando isso acontecia, eu estava procurando mais parecer alguma coisa que parecesse bem perante os demais. Né? E num determinado momento eu pude perceber que eu não tenho que parecer, né? Eu tenho que ser. Né? E para ser de verdade, você tem que ser com Jesus. Então, Muito isso. obrigada, muito obrigada. João Maria. Obrigada, João Maria. Isto acaba por ser uma luta para mim, porque eu cresci aqui nesta igreja. Estou um bocado nervoso porque tantos anos é a primeira vez que estou a falar perante a igreja que me viu crescer. E tive uma fase de distância em que, quando saí da casa dos meus pais, aos 16 anos, senti que Deus estava a fugir do meu caminho, porque a minha família estava a fugir do meu caminho. As crianças com quem eu cresci fugiram do meu caminho também. E então eu senti que tudo estava a fugir do meu caminho, então que eu não tinha que me aproximar de nada daquilo que fez parte do meu crescimento. E este ano foi muito importante para mim porque eu terminei a minha licenciatura, terminei a minha fase mais maluca da minha vida. Como vocês sabem, que as licenciaturas das universidades, o espírito universitário é uma coisa totalmente diferente da realidade que vivemos aqui na igreja. E neste momento estou num momento de aproximação familiar, num momento de aproximação de Deus, em que este período todo que tenho vindo, há muitos domingos que eu me questiono se eu quero realmente estar aqui a ouvir isto. Mas há todos os temas que aqui foram falados, a tirania do sucesso, o amor ao dinheiro, são tudo questões. Eu sinto-me o mais pecador de vocês todos, porque sinto que eu tenho todos esses problemas. E então, sentindo que eu tenho todos esses problemas, todas as mensagens que me são aqui transmitidas acabam por fazer parte para me fazer crescer e para perceber que eu estive errado em muitas fases da minha vida, mas que agora estou numa fase de aceitação em que estou a aceitar todos os meus problemas, todas as coisas erradas que eu fiz e que agora eu quero coisas certas para fazer. Portanto, aquilo que o meu pai disse acaba por ser muita verdade, porque o meu pai para mim é uma referência neste processo todo. E sempre vivi, mas como vocês conhecem o Alan, as pregações todas sempre foram referidas sempre ao eu e aquilo que nós passamos e aquilo que nós crescemos e aquilo que nós vivemos. E quando há uma pregação que fala mesmo da vida pessoal, dos problemas que nós temos, das misérias que nós temos, agarra-me totalmente e faz com que eu sinta que faz-me sentir a pregação e faz-me viver essa pregação. Portanto, eu estou grato por pertencer a esta igreja, quero ter todos os domingos vontade de estar aqui e quero continuar esta minha luta pessoal e obrigado por vocês todos me estarem a ouvir neste momento. Amém. Uau. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os representantes aqui, nossos pregadores, alguma pergunta diante dos temas, do que foi falado aqui hoje de manhã. Há alguma questão que queiram levantar? Não? Somos todos semelhantes. Eu penso que sou a pior de todas, porque também falho muito na minha vida cristã e sou muito também daquele género, meu Deus é meu e pronto. E embora toda a gente saiba que eu também sou fiel a Deus e que sou evangélica, sou cristã, etc. Mas tenho muito pouca paciência
muitas das vezes para estar a ouvir já aquela gente horrorosa que ninguém, não acreditam em nada e que querem que a gente demonstre por A mais B que Deus existe, e essas coisas já não tenho paciência. Fico cá no meu gueto com o meu Senhor e pronto. Mas ao mesmo tempo estou contente porque aqui os meus irmãos todos estão aqui à minha frente, também sofrem das mesmas coisas que eu, portanto não estou sozinha. Ok. E que Deus nos abençoe. Todos nós, não é? Eu não está no programa, mas eu vou pedir que vocês façam uma espécie de encerramento de 30 segundos cada um, relativamente àquilo que foi falado aqui, porque foi impactante. Eu saio daqui encorajada. E depois eu termino. Sim, eu oro para que Deus me dê consciência e me ajude a viver nesta perspectiva. Não tenho que tentar acumular recursos. Tenho que perceber que o Criador dos céus e da terra, não sou eu o Criador e Salvador, virá amanhã, mas hoje está presente e age por meio do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador e precisamos de confiar que Ele é um Pai amoroso que cuida de nós. E assim estarmos livres para servir. Acho que é um paradoxo. Nós vivemos a cultura que se calhar compreende melhor o valor da liberdade e até em excesso. E estamos cheios de razões para nós nos escravizarmos. Não é estranho? Não é? Então, o que eu posso dizer é, o que eu quero experimentar na minha vida, e já experimentei, e quero continuar a experimentar, é largar o peso das coisas que me escravizam para experimentar a liberdade de Cristo. Porque é de facto extraordinário experimentar a liberdade de Cristo. E só para dizer mais uma coisa, eu acho que há coisas que podem, enfim, problemas que nós não passávamos no passado e passámos a passar, outros que vamos descobrindo, pensávamos que não tínhamos e depois descobrimos que os temos. A questão fundamental, até por causa do que a Fátima disse, a questão fundamental não é cuidado com analisarmos a nossa própria vida espiritual a partir do padrão empresarial, por exemplo, não é? Ou do padrão do PIB, do Produto Interno Bruto, isto é, temos de estar sempre a crescer. A vida espiritual, se calhar, é mais parecida com as estações da vida, não é? Há o inverno, há o verão, a primavera. E mesmo o inverno e o verão não são sempre iguais, não é? A questão fundamental é, conseguimos encontrar ou não em Cristo a razão para continuarmos a tentar, experimentando. Apesar, eu fiquei um bocado emocionado ao ouvir alguns testemunhos, mas eu estou profundamente alegre no meu coração. Todos vocês. Amém. Eu apreciei muito este momento de testemunhos e concordo com o Joca. E acho interessante a possibilidade de nós estarmos plenamente conscientes dos ídolos da cultura e o ataque desses ídolos ao nosso coração. E como muitos desses ídolos ganham o nosso coração. Mas diante disso tudo, eu acho que o que ressalta é que esta série nos leva, penso eu, a rededicarmos a nossa vida a Cristo, a renovarmos a nossa paixão somente por Jesus Cristo, porque só Ele é real e é Ele que faz a mudança na nossa vida. Então, voltar ao primeiro amor, nos livrar dos ídolos, de certa forma, nos leva de volta aos braços daquele que deu a sua vida por nós. Eu diria que esses ídolos todos eles têm nos feito profanar o templo. E eu acho que a atitude agora é de prostração diante da cruz. Nós ouvimos testemunhos de todos nós aqui que mostra realmente o quão frágil, o quão pequenos somos. Ontem eu recebi a letra de uma canção da minha nora. Ela mandou-me essa canção que tocou-a de uma forma especial. E eu gostava de encerrar com... Pensa que abandonar e virar as costas para esses ídolos todos que nós enfrentamos todos os dias é partir.
é ir por um caminho estreito. É encontrar esse caminho e, apesar das dificuldades do caminho, permanecer nele. E eu queria ler a letra dessa música, que eu acho que fala tudo. E o autor diz assim: quando eu parti, partiu-se em mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus. E a Deus eu disse sem razão, que a minha companhia agora era solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu. E ouvi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu perdeu. E a caminhada fabricou um novo eu. O caminho muda e muda o caminhante. É um caminho incerto, não o caminho errado. O caminhante quer o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas lá no vale da morte, um solo infértil aos meus defeitos. Minha vida a estreitos. A partida e o norte. Vamos orar. Pai amado, eu te louvo por esta manhã e pela vida que o Senhor está derramando no coração de cada um de nós. O Senhor tem nos colocado diante de dois caminhos. Um é o estreito, aquele que às vezes é difícil andar, mas onde o Senhor está, onde o Senhor nos guia, onde o Senhor nos mostra a esperança, a renovação, as convicções e a certeza de quem tu és em nós. E o outro é esse caminho dos ídolos, uma porta aberta, largada, onde é fácil ser seduzido, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê direção. Não permita, Senhor, que as nossas fragilidades nos levem a desistir e aceitar o que é mais fácil. Aceitar aquilo que está aí, que toda a gente faz. Aceitar que eu sou mais importante do que qualquer outra escolha que eu faça diante de ti. Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Deus, traz a nossa imagem santificada, a nossa imaginação santificada, a imagem da tua cruz, do sacrifício vertido por cada um de nós naquela cruz. E como nós cantamos hoje de manhã, nós éramos a voz que te condenou, Deus amado. Que essa consciência esteja em nós toda vez que temos que fazer escolhas, ó Pai. E que a gente lembre sempre, Pai amado, que o Senhor é aquele que vai à frente de nós. O Senhor não desiste de nós, Pai. Derrama da tua graça naqueles corações que estão com conflitos neste momento, ó Deus. Sabendo que essa graça, ela inunda todo o nosso ser, nos abraça e nos ergue de novo. E faz com que a gente possa caminhar outra vez. Ó Deus, dá-nos essa vida. Dá-nos essa alegria, dá-nos essa esperança, renova a nossa esperança. Tu que és a partida e o norte, tu que és aquele que está sempre à nossa espera. Faz o caminho melhor, ó Deus, mesmo com pedregulhos, mesmo com dificuldades, com dores, com os pés descalços, ó Deus, mas que a gente veja o Senhor no nosso caminho. Faz essa obra em nós, ó Deus, nós te pedimos e abençoa a nossa igreja nesse sentido. Dá hoje um novo vigor, Senhor, e que possamos caminhar juntos, segurando a mão um do outro, erguendo um ao outro, fazendo com que, quando um outro está a cair, nós possamos levantar, ó Deus, ajudar a levantar. Dá-nos essa capacidade, ó Deus, de compaixão, de amor vivo, de amor na prática, Deus amado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós encerramos o nosso culto agora e agradecemos a presença de todos e continuamos com os grupos. Já começaram os grupos familiares?